Boa tarde, alunos. Aqui é a professora Vanessa, espero que vocês lembrem de mim ainda, de Geografia. A gente vai começar nossas aulas online, né, se prevenindo em casa, por conta dessa pandemia, e protegendo também os nossos familiares, certo? Então a gente vai começar as nossas aulas online. A aula de hoje é sobre biomas, que é para a turma da segunda série do ensino médio, certo? E ela é referente do módulo 1, o G3 de vocês, o G3 do módulo 1 do livro de vocês, ok? Então vamos começar a aula de hoje, como eu já falei, é sobre biomas. Então, biomas, o que são biomas, né? São conjuntos de ecossistemas do mesmo tipo. Como assim? Vou entender agora. Cada bioma caracteriza-se pela diversidade de espécies que habitam nessa região. Espécies essas que têm características comuns consoante certas zonas do planeta que queiramos considerar, tá? É basicamente o quê? Nós temos fauna e flora, não é isso? Espécies de animais e vegetais. Então, em todo o planeta, nós temos vários tipos de biomas, em que são espécies vegetais e animais que vivem nessas espécies vegetais que se adaptam a esse tipo de meio vegetal, parecidos, comuns. Tipo, em lugares frios, nós temos vegetação típica de lugar frio. Lugares quentes, nós temos vegetação típica de lugares quentes, tá? Então, cada tipo de vegetação dessa específica, que não posso dizer a você que é 90%, é 100% característico pelo clima do lugar, tá? O clima do lugar que classifica o tipo de bioma de cada lugar desse, certo? É isso que a gente vai ver mais pra frente. Voltei mais. Então, é isso mesmo. Então, aqui, a distribuição dos biomas. Aí a gente vê aqui quais são esses biomas. São vários biomas no mundo todo, tá? Através do mapa e da coloração do mapa e da legenda, vocês conseguem entender onde fica localizado cada tipo de bioma desse e quais são esses biomas, certo? Então, aqui, ó, em lilás, a gente vê tundra, que é um dos biomas, que é onde fica aqui, ó, mais ao norte da Ásia e aqui ao norte da América, é a localização das tundras. A gente vai estudar mais pra frente o que significa, como é essa formação de cada um desses biomas. O chaparral, em laranja, que a gente vê aqui, ó, mais na Europa. Os campos, nesse verde lodo, a gente vê nessa localização aqui na África, a gente vê ali no nosso país, no Brasil também nós temos, certo? A taiga em verde, a gente vê mais por aqui, ó, norte, tanto o norte da América como o norte da Ásia, certo? Aqui, zonas montanhosas, esse azul mais escuro, a gente vê mais aqui, ó, próximo Estados Unidos, Canadá, a gente tem aqui sul da Ásia, certo? Florestas pluviais, o que são florestas pluviais? São aquelas florestas que chovem muito, tá? A gente tem aqui, ó, África, sul da Ásia, no Brasil e na América também temos muitas florestas pluviais, certo? Inclusive a nossa floresta amazônica é considerada uma floresta pluvial, porque chove-se muito lá, tá? Florestas temperadas em rosa, a gente vê aqui um pedacinho aqui da América do Norte, e florestas caducifólias, tá? Que é esse marronzinho, a gente vê mais aqui, ó, a Ásia, a Europa, ali no leste da América do Norte também, certo? Então, nós temos aqui essa distribuição dos biomas do mundo. Através dessa legenda, a gente vê a classificação das cores nos mapas e a gente consegue entender onde fica localizado e quais são os tipos de biomas no mundo todo, certo? Vamos para o próximo. Biomas e diversidade. Essa diversidade depende da capacidade da adaptação de cada organismo, sendo essa capacidade uma constante para a classificação do tipo de bioma, que é justamente o que eu já falei para vocês. O bioma dos lugares, os biomas, eles se adaptam ao clima do lugar. E os animais e a vegetação se adaptam também ao clima do lugar, tá? Nós temos animais, tipos de cada bioma. Nós temos tipos de planta também, tipos de cada bioma, certo? Então, é essa adaptação que a biodiversidade faz nesse meio, nesse espaço geográfico vivo, em que, como eu já falei para vocês, se adapta 100% ao tipo de clima que é daquele lugar, tá? E lembre que o mundo
como eu já expliquei para vocês, no mundo existem vários tipos climáticos, porque a gente tem variações climáticas, porque a gente tem a posição do Sol que incide no planeta, e aí essa posição do Sol no planeta e a localização geográfica de cada continente faz com que a gente tenha vários tipos de climas diferentes, lembra? Então, cada tipo de clima desse vai ter também vários tipos vegetativos adaptados a este tipo de clima, certo? Então, essa biodiversidade, essa adaptação da biodiversidade no planeta. E os tipos de biomas, que a gente vai ver um pouco mais para frente agora sobre cada um deles, que são floresta tropical úmida, deserto, floresta tropical temperada de folha caduca, pradarias, savanas, chaparral, floresta temperada úmida, taiga, tundra, água doce e marinho. A gente vai ver agora mais para frente sobre cada uma delas, tá? Então, primeiro aqui é a floresta tropical úmida. E a nossa floresta amazônica, como ele mostra aí o exemplo, é uma floresta tropical úmida. Chove-se muito, são florestas que chovem muito, tem folhas, árvores altas e folhas bem largas e aquela árvore frondosa que a gente tem muita sombra e são folhas mais largas, certo? Aí as espécies de animais mais comuns, ele mostra aqui, ó, macacos, rãs, répteis, mamíferos, pequenos roedores, certo? Isso é a floresta tropical úmida. Agora aqui, ó, desertos. Deserto é um bioma que tem menos vida, logicamente pela situação, né? Geralmente em lugares muito secos e que a incidência solar é bem maior, certo? Ele fala aí, mas não é como é que eu posso dizer, um lugar totalmente morto, né? Existem algumas espécies que sobrevivem a esse clima muito hostil, certo? Ele fala aqui, ó, pássaros, répteis e alguns mamíferos e roedores se adaptam a ele também, certo? Floresta temperada de folha caduca, que é um exemplo, florestas coloridas e bem bonitas. É bem comum que ele fala em Portugal, os verões são mais quentes e os invernos frios com muita chuva, certo? Também os animais que se adaptam mais são pássaros e roedores, se adaptam mais a florestas temperadas de folha caduca. Pradaria, vamos ver, são campos bem vastos e sem árvores, certo? Este meio de precipitação é medíocre de maneira que a vegetação é composta por ervas rasteiras, arbustos, porque não há água suficiente para crescer grandes árvores, tá? Neste bioma não há animais de grande porte, só insetos e animais mais rasteiros, tá? Grandes campos. Savana, quanto mais o ambiente, mas quando o ambiente já é muito úmido, as ervas são altas e já existem algumas árvores. Você vê uns campos, mas umas árvores mais espessas. São consideradas como savanas, principalmente na África a gente encontra muito. A gente conhece bem a savana africana, que quando ele fala aí os animais mais existentes nessa área, elefantes, rinocerontes, zebras, animais de grande porte, tá? Tem espaço para eles andarem e algumas árvores para eles utilizarem como sombra e alimento também. Chaparral, temperatura moderada, encontra-se perto do litoral. Os animais que habitam são mais corujas, insetos e mochos, tá? Algumas áreas são mesmo montanhosas e aquelas outras árvores, não árvores que crescem nessas encostas, certo? Aqui, floresta temperada úmida agora. A floresta temperada úmida, as temperaturas são raramente descem abaixo do 0 graus centígrados. É bem frio, tá? São de regiões de zona temperada, de zona fria, tipo Estados Unidos, Canadá, o norte da Ásia, certo? Os animais são mais árvores e árvores carnívoras existentes nessas florestas temperadas úmidas. As plantas são mais coníferas, aqueles formatos de árvores de Natal que a gente chama, porque quando neva, a neve consegue escoar nas árvores, certo? Um tipo de florestas temperadas. A taiga. O nome teve origem na Sibéria, por causa dos seus invernos longos e frios. Chuvas não é frequente, quando acontece caem algumas neves e aqui as temperaturas são sempre negativas, ou seja, bem frias. Nós temos muito veados, carridos, os preços, longos, lobos, raposas, coelhos e lebres, tá? São os animais mais típicos da taiga. Tundra vem da língua finlandesa, tuntúria, que
que significa terra despedida de árvores. O ambiente da tundra é muito parecido com a taiga. As temperaturas são baixas e neva com frequência. Perceba que não tem quase vegetação, porque a neve é maior parte do tempo. Então, não sobrevive muito vegetativo nessas áreas. Água doce está na sua maioria congelada nos polos norte e sul, tá? Só 0,1% da água doce está nos rios, ribeiros e lagoas. Nesse bioma habitam muitos peixes, moluscos, mamíferos e aquáticos. A água doce também é um bioma, certo? E o marinho, que é água salgada, 75% de toda a totalidade da água existente na face da Terra é salgada. A gente tem mais água salgada do que água doce. Isso é bem relevante, entender que justamente é essa água doce que é a água que é potável, que a gente pode utilizar, tá? E que a gente tem que ter esse cuidado ambiental com a água, certo? Aí ele fala aí que na água salgada acolhe vários tipos, né, de animais. Aí vem caranguejos, sardinhas, mexilhões, peixes, entre outros, tá? E este é o último tópico do assunto de hoje, que é sobre os biomas. Como a gente tem vários biomas no mundo, cada um se adapta, como eu já falei, ao clima do lugar, tá? E aí não só a vegetação se adapta, mas os tipos de animais também que vivem nela se adaptam a esse clima e esse tipo vegetativo também, tá? Espero que vocês tenham entendido. Essa foi a aula de hoje. Um beijo para vocês e tchau, até a próxima aula.